Vamos começar falando sobre clarividência. Você sabe o que é clarividência? Quem vai contar um pouco pra gente, vai explicar um pouco mais, né, sobre o assunto, é o professor Jader Botelho Curvelo. Tudo bem, Jader? Bem-vindo, boa tarde. E também sobre a visão além dos 5 sentidos, é isso? Na verdade, a clarividência é um atributo que é inerente a qualquer pessoa e que pode ser utilizado de várias formas, né? Na verdade, existem várias escolas do conhecimento humano que estudam esses fenômenos. Clarividência é um deles. Na verdade, existe uma infinidade de fenômenos que são inerentes à consciência. Quando eu falo consciência, eu me refiro a você, a mim, às pessoas de modo geral, aos seres vivos, que na verdade tem uma abordagem um pouco diferente da psicologia, que aborda a consciência como sendo um subproduto do cérebro. Mas na verdade, nós somos além disso. Quando falo consciência, é algo que transcende essa realidade tangível, física, que é perceptível. Então a clarividência é um atributo que seria a visão além dos 5 sentidos, o terceiro olho. Várias escolas místicas estudam isso. Mas a conscienciologia, que não sei se já foi abordado em outros programas seus aqui, é uma ciência que estuda justamente os fenômenos, estuda a consciência na sua maneira integral, né? Levando em consideração a multidimensionalidade, os aspectos bioenergéticos, o fato de nós termos outras vidas que não apenas essa, enfim, múltiplas existências. E a clarividência nada mais é que uma percepção visual de uma realidade que não é necessariamente essa física, uma realidade que transcende o aspecto físico, material, como nós conhecemos. Certo. Uma outra situação, existe o processo evolutivo da clarividência. Como que a gente consegue perceber isso no nosso dia a dia? Olha, o interessante é que a clarividência, assim como outros fenômenos, ela acontece com todos nós. O problema é que às vezes nos falta informação a respeito disso, nos falta conhecimento científico, como utilizar isso, como é que acontece, como é que ela se processa. Nada mais é do que essa percepção natural da realidade, né, dessa realidade ímpar, dessa realidade que transcende o aspecto físico. Ela se desenvolve a partir do momento, primeiro, se você quer desenvolver isso, né, se você está preparado a lidar com essa nova realidade. Muitas das vezes a gente só percebe essa realidade física porque ela é mais cômoda, ela nos traz um certo comodismo. É muito mais fácil lidar com essa realidade tangível do que de algo que está além disso. Porque nos traz o quê? Responsabilidade. Informação traz responsabilidade. Você, quando passa aqui suas notícias, que você traz informação pública, você tem uma responsabilidade com ela, pela representatividade que você tem perante a comunidade. Enfim, da mesma maneira, sempre que você adquire informação, através dos estudos, através do advento da sua própria maturidade, das informações que você adquire ao longo da vida, isso lhe traz responsabilidade também. E às vezes a pessoa não está preparada para isso. Daí às vezes a dificuldade de perceber algo além disso, entendeu? Mas ela evolui à medida que você primeiro se predispõe a fazer isso, né? E existem também técnicas, a gente dentro da instituição na qual eu sou voluntário, existem técnicas que você pode desenvolver essas percepções. Correto. E a gente pode dizer que a clarividência, ela é baseada somente no estudo, ou a pessoa pode ter um dom para a clarividência? Em geral, tem pessoas que têm um facilitador, né? E às vezes tem medo de lidar com isso. Não quero enxergar essa outra realidade, porque percebe não só coisas boas, mas enxerga a realidade nua e crua como ela de fato é, né? Mas existe como eu falei, técnicas onde você pode desenvolver isso também. Entendi. Agora, o que faz você eliminar o medo da informação, justamente a informação, né? O que é essa outra realidade? Como é que eu lido com ela? Então, simplesmente, como eu falei antes, vai muito da pessoa mesmo querer desenvolver isso, né? E da qual vontade dela. a diferença da clarividência para o vidente? A mesma coisa, diferente? Quando se fala, porque, veja só, a percepção, quando se fala em visão, né, você tem vários fenômenos, por exemplo. A clarividência viajoura, que é um tipo de clarividência. Você tem a percepção visual de um outro lugar, físico ou não. Né? A clarividência extrafísica, que é a percepção visual de um ambiente extrafísico. Né? A pessoa vê lá uma consciência que não é tangível, próximo às pessoas ou a um determinado ambiente. Isso é um tipo de clarividência. Existe também outros como a chamada pré-cognição, que é uma percepção de uma situação futura, que existe grande possibilidade que ela aconteça.
né? Ou a percepção retrocognitiva, ou seja, ter conhecimento a respeito do passado. Às vezes isso vem em forma visual, às vezes vem de outra maneira, a informação ela chega de outra maneira que não só visual. Então a clarividência basicamente é isso, uma percepção visual, né, de uma realidade que não é necessariamente essa. Certo. E essa clarividência, ela pode se tornar de repente alguma coisa do tipo conseguir verificar através dessas imagens algo que possa vir a acontecer? É possível, né? Como eu falei, essa chamada pré-cognição, ela é possível você ter uma percepção de algo que possa vir a acontecer, né? Agora, não é que necessariamente venha a acontecer, né? Principalmente quando você tem infinitas variáveis que possam interferir naquele acontecimento, né? Como eu falei, é uma probabilidade, é uma questão muito mais matemática do que simplesmente, não, aquilo vai acontecer de fato, entendeu? Correto. Agora, a questão da assistência avançada e a clarividência, o que elas têm de comum entre si? Claro, veja só, isso, quando a assistência, né, eu acho que o ponto-chave, quando se fala em autoconhecimento, né, o desenvolvimento, por exemplo, quando você me perguntou agora da clarividência, ela começa também pelo investimento no autoconhecimento. Isso vai impactar diretamente nas suas relações interpessoais. Consequentemente, você vai ter uma mudança de paradigma a partir daí, ou seja, você começa a ter um vislumbre da sua própria realidade e das pessoas que te cercam de uma maneira diferenciada. Por quê? Porque você adquiriu informação. Então, isso vai impactar de maneira evolutiva, sim, de maneira assistencial. Por exemplo, se eu vendo você, se eu percebo algo que está por trás na sua manifestação, que interfira no ambiente, nas suas relações, eu vou saber lidar de maneira diferente. Por exemplo, às vezes num conflito entre duas pessoas, de repente a pessoa muda o padrão dela emocional e você não sabe por quê. Nem ela sabe por quê exatamente. Quando cai em si, né, as pessoas vão cair em si, poxa, mas eu não sei por que eu agi assim. Sabe lá o que tinha por trás disso. Então a clarividência ajuda a ter essa percepção dessa realidade. Agora a gente tem que, não pode ser cético, né, estou colocando isso como hipótese, né, na verdade quando se estuda a Conscienciologia se trabalha com hipóteses, né, com verdades relativas de ponto. A informação está aí, para ser analisada, não quer dizer que o fato do gerador de conflito seja uma consciência que estava ali se esmerando por trás, uma consciência menos tangível. Mas é uma hipótese. A gente não pode descartar as hipóteses quando se trata de ciência, quando se lida com fatos. Então, veja, você pode ser mais assistencial quando você tem essa percepção da pessoa, né, essa percepção mais ampla, e não pura e simplesmente do impacto, do embate, de diálogo, ou aquele conflito emocional que existe. Uma outra questão também seria assim, se eu aprendo com a clarividência a perceber essas outras situações em volta das pessoas, por trás das pessoas, a gente também aprende a não contar isso para as pessoas que não têm esse conhecimento que a gente tem. Você tem que usar o discernimento, né? O discernimento é o que norteia a nossa vida, né? O discernimento eu costumo dizer que é uma balança que pondera as coisas. Você tem escolhas, N escolhas. Então o discernimento que ajuda você a fazer a escolha mais madura. Será que de fato não vai ser muito impactante colocar isso para a pessoa? Você pode trabalhar com ela de outra maneira, apesar de ter percebido essa outra realidade dela, entendeu? E tentar o quê? Apaziguar, amenizar a situação. E nisso você está sendo assistencial. E mais tarde, se essa pessoa vier a ter interesse, a buscar esse nível de esclarecimento, por que não falar a respeito disso para ela? De repente ela até tem essas percepções, só que ela não sabe lidar com isso, né? Então aí é que vai ser o papel de ser mais maduro e ser mais assistencial ao colocar uma informação desse nível. Com certeza. Existem muitas pessoas que passam por isso, né? Na verdade, tem muitas pessoas que na verdade, têm hoje a clarividência, que percebem outras situações, só que não sabem trabalhar, tem muito medo, né? Veja só, nós temos aí mais de 2000 anos de história, onde na cabeça de várias gerações se tinha um conhecimento de tudo que transcende essa realidade física é estudado pela religião ou pelo misticismo. Exato. Nunca pela ciência. Ciência não, é aquilo que estuda algo tangível e material, né? E a partir do momento que você, com um novo paradigma, coloca que, veja, olha, a consciência é além disso. E pode ser estudado de maneira científica, desde que você invista nisso, já é uma quebra de paradigma. Então, que não é estudado pela escola do conhecimento religioso ou místico. Então, às vezes a pessoa ela não quer mudar isso. Não, a ciência só vai até aqui, olha, você é subproduto do cérebro, opa, a ciência parou aí. Depois que você morreu, descartou o corpo físico, você deixa de existir enquanto pessoa. E o que explica essa sensação de que nós somos muito mais do que apenas corpo e mente, propriamente dita? Então isso é explicado pela religião.
né? E vem a conscienciologia com um paradigma diferenciado para colocar isso em xeque, né? Dar uma nova abordagem, ampliar essa visão, essa percepção da nossa própria realidade. Isso é muito bom, com certeza. Então, para você que está nos assistindo em casa, você pode obter, sim, muito mais informações através do site do IIPC, não é verdade? Que é o www.iipc.org.